irmãos se lembram, na primeira pregação, eu li ali Êxodo capítulo 28, onde o capítulo todo, nós vemos Deus se preocupando com as vestes, com as roupas do sacerdote. Um capítulo inteiro, detalhe por detalhe, se preocupando apenas com vestimenta. Diferente do que muitos falam por aí, de que, olha, o que importa é o coração, aquilo que você veste, isso aí é legalismo. Mentira! Aquilo que nós fazemos por fora tem a ver com aquilo que somos por dentro. Então, nós falamos, por vezes, sem palavras, com o nosso comportamento, com a nossa vestimenta, com a forma como nos comportamos. Isso é fundamental. Deus, então, Ele se preocupa com isso, sim. E eu li para vocês que pelo menos 2 vezes no capítulo 28, é dito que as vestes ali do sacerdote, elas eram para glória e ornamento. Não diz que era para eles fazerem uma veste para que eles se sentissem mais confortáveis, ou para que eles pudessem ter mais agilidade no trabalho. Não, o único objetivo, glória e ornamento. E eu disse que na nossa vida é necessário que de fato as coisas sejam belas, as coisas sejam bonitas, não sejam apenas úteis. Assim funciona numa casa. Quando nós chegamos aqui nesse salão, todo esse teto aqui, aparecia as ferragens, isopor, era uma feiura que só vendo. Nós passamos gesso, colocamos essas luzes embutidas, com o objetivo de ficar mais belo. Mas o jeito que estava funcional. Não pegava vento, continuava funcionando da mesma maneira. Por que mesmo assim nós fizemos isso? Porque a beleza, ela traz paz, conforto, faz com que nós nos sintamos melhor a cada dia. É por esse motivo que, às vezes anualmente, ou a cada 2 em 2 anos, você pinta a sua casa, porque a parede descasca, você vê, olha, não influencia em nada, a casa continua sendo útil. Mas por que mesmo assim você vai lá e dá uma arrumadinha? Porque é terrível viver em lugares feios. Não é sem motivo que em Apocalipse vai dizer que a Nova Jerusalém, ela não é lajota, eternite e puxadinho na laje. Mas nós vemos aquilo que é precioso e aquilo que é belo até no fundamento. Na segunda pregação de domingo passado, eu falei que existe sim um padrão daquilo que é belo. Existe, óbvio. Essa coisa de relativismo é uma mentira que eles tentam o tempo todo nos enganar, dizendo que não há padrões. Hoje você pode pegar uma pessoa ali com o seu IMC, o seu índice de massa corporal certo, e dizer que aquela pessoa é bela, mas alguma pessoa totalmente magra, ou para o outro oposto, totalmente gordo, fala assim, não, isso aqui é bonito também. E ai de você, se dizer algo errado. Lembra? Eu coloquei aqui para vocês a foto da Miss, qual que era aquele estado mesmo? Como? Alabama. Os irmãos ficaram espertos na pregação passada, hein? Eu sabia, queria saber se vocês sabiam. Coloquei uma foto aqui da Miss Alabama, de 2024, todas modelos ali, e a mulher, gente, ela destoava demais. Mas por quê? Lacração, assim funciona. Portanto, a beleza, ela não depende de quem vê, porque esse papinho de que, ai, são seus olhos, mentira. A beleza, ela depende do objeto. Algo belo, como eu disse na última semana, é onde há equilíbrio, é onde há harmonia, é onde não há excesso e também é onde não há falta. É isso que nós vemos, por exemplo, na criação. Na criação, Deus fez tudo no seu devido lugar, sem excesso e sem falta. E se você não gosta daquilo que é belo, há um problema com você, óbvio. Se você ouve o funk paulista e ouve Sebastião Bach e diz que é a mesma coisa, tem um sério problema na sua vida. Como assim? Se você acha que um funkeiro, que eu acho que não tem nem nota musical, aquelas músicas dele, né? É só tum, 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 só isso, nem nota tem. E você acha que um pianista como Bach, que treinava na média de 15 e 16 horas por dia, funciona, é a mesma coisa? Há um sério problema na sua vida, claro que há. Portanto, não há essa questão de relativismo. Há padrões e a Escritura nos ensina. E eu aqui, na verdade, eu vou aprofundar mais um pouco neste tema, para, a partir da semana que vem, as 2 últimas pregações, eu quero, de fato, ser bem específico em relação à roupa, em relação à vestimenta, aquilo que, de fato, aponta para a glória de Deus e aquilo que não. Aquilo que é belo e diferenciar daquilo que é sensual. Mesmo que, às vezes, as mulheres possam estar cobertas dos pés à cabeça, é possível, mesmo assim,
serem extremamente vulgares e sensuais. E é óbvio, né? Vou falar tanto da mulher como do homem também. Mas vamos lá. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ele, falando a respeito de Cristo, ele é o resplendor da glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Mas olha o comecinho de novo. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, ele é o resplendor de glória, a representação exata de seu ser. Veja, o autor de Hebreus vai dizer que Deus sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Cada área da existência humana, nada, não há absolutamente nada que seja fora do controle do Senhor. Política, economia, arte, beleza, inclusive o seu guarda-roupa deve ser algo que aponta para a glória de Deus, porque é isso que o autor de Hebreus vai dizer, tudo, absolutamente tudo. Porque se nós não cremos que a Deus, onde Ele nos dá um norte sobre todas as coisas, se nós temos a nossa crença ateia de que não há Deus, e se não há Deus, não há padrões de certo e errado, consequentemente também não vai haver padrão daquilo que é feio e daquilo que é bonito. E sem Deus tudo despenca, óbvio, tudo despenca. Se você coloca Deus de lado, Pablo Vittar berrando, ou Celine Dion cantando, dá na mesma. Não há diferença entre os dois. O mundo sem beleza é um mundo sem propósito, é um mundo sem deslumbramento. Aquilo que é bonito, ainda que não tenha um fim, ainda que não seja um meio para algo, seja o fim em si mesmo, é algo que de fato preenche a nossa alma. Veja se não é assim. Se, por exemplo, você olha uma paisagem, como eu disse aqui semana passada, aqui a nossa cidade, né, está na época dos ipês rosas, e às vezes você está andando aqui na avenida, verde, 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 alguns rosas destoando assim. Gente, você olha aquilo lá, e é algo fantástico. Aquilo que é bonito, de fato, nos até emociona. Não é assim, por exemplo, a primeira vez que talvez, não sei se você se lembra, quando você viu a sua esposa, seu marido, eu lembro até hoje, falei, gente, eu olhei que ela falei, gente do céu, que é isso? Aí já se vão 24 anos. Mas eu lembro de conhecê-la no aniversário, dançando, e já pensar, gente, podia dançar lá em casa, hein? Ai, sem ar. Aquilo que é bonito faz isso. Mas o mundo sem Deus, sem beleza, é um mundo de desgraça. As músicas antigas, você vê a importância daquilo que é belo em tudo. As músicas antigas, de fato, nos traziam consolo, nos traziam paz, nos lembravam do passado, de vidas difíceis. Hoje em dia, as músicas só falam de depravação, traição, e consequentemente, isso vai estimulando a cultura. Lembra que eu disse semana passada? A cultura é moldada por essas coisas. E as famílias vão se deteriorando, inclusive as igrejas, por conta dessas influências. E eu vou aqui defender que, de fato, as expressões humanas, elas não são vazias de crenças, não são. Nenhuma expressão humana. Como eu disse, artístico, moda, música, roupa, não importa. E a forma como que você age e se porta, e até mesmo como você se veste, tem a ver muito com o seu coração. Eu quero passar aqui alguns princípios. Põe ali o primeiro, por favor. Primeiro, não há separação entre Deus e o secular. Colossenses, capítulo 1, eu coloquei ali? Colossenses 1,16 vai dizer assim, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo está dizendo que todas as coisas, e todas aí de fato sem exceção, para ser redundante, todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. A arte deve glorificar a Deus, a música, a forma como falamos, o nosso linguajar, a forma como nos vestimos. Só que eu sei que nós somos convencidos, e quando eu digo nós, inclusive cristãos, de que nós podemos separar Deus, podemos dividir Deus nos aspectos ali da sociedade, podemos viver uma vida de cristão no domingo, e podemos viver uma outra vida de segunda a sábado.
Sendo que não há esse tipo de repartição. Claro que não. Não podemos separar a nossa vida por compartimentos. Do tipo, olha, coloquei essa roupa aqui, essa roupa é roupa de a igreja. Ou a igreja. E então, no sábado, você coloca uma roupa totalmente vulgar, decotada, justa, porque você vai a uma festa. Ora, se a roupa não serve para ir ao culto, não serve para ir a lugar algum. É assim que você deve avaliar. Não é roupa para o culto é uma coisa e roupa para a festa ou para o dia a dia é outra. Não é o linguajar no domingo, quando eu chego para cumprimentar os irmãos, é um. Ó, paz do Senhor, varão. E no dia a dia, é nós, é truta, é mano. Não. Tudo deve apontar para a glória de Deus. Não podemos separar o domingo do restante da semana. Não existe nem mesmo trabalho. Trabalho secular e trabalho cristão. Eu sei que talvez você aprendeu errado, achando que de fato o trabalho que é aquele trabalho sacro é o do pastor. Eu pelo menos aprendi assim durante muitos anos. Eu achava que, olha, o trabalho que de fato é o trabalho santo é aquele trabalho que o pastor faz, que o obreiro faz, aqueles que são integrais na obra fazem. Agora, o meu trabalho, seja no quartel, seja numa loja, seja de eletricista, este é um trabalho secular. Mentira! O nosso trabalho deve glorificar a Deus, independente daquilo que fazemos. Se é um chão que se limpa, deve ser feito para a glória de Deus. Lembra? Lutero, na Reforma Protestante, eu sempre dou este exemplo. As pessoas estavam se convertendo e chegando a ele dizendo, Lutero, converti, o que eu faço? Talvez esperando ouvir dele o seguinte, olha, largue tudo e vá para os monastérios. Lutero dizia, o que você faz? Chega um sapateiro diante dele e diz, Lutero, me converti, o que eu faço agora? Ele pergunta, qual o seu ofício? Ele diz, sou sapateiro. Volte para casa e faça os melhores sapatos que você puder. Assim você vai glorificar a Deus. E assim fazemos. Todo e qualquer trabalho, independente da função a qual nós exercemos. O seu trabalho é todo para a glória de Deus. Viver para Deus não é algo que fazemos apenas aos domingos. De jeito nenhum. Deus, Ele deve reinar e governar sobre tudo. Tudo. Até aquela roupa da criancinha que você costura, que talvez seu filho nunca vai dizer obrigado. Fazer da melhor maneira possível, porque Deus deve reinar sobre todas as coisas. Abraham Kuyper, ele vai dizer assim, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Ou seja, não há um centímetro sequer neste mundo ao qual vivemos, inclusive nossa vida, nossa casa, nossa roupa, tudo que fazemos, que Deus não diga, é meu, é meu. E é tão importante você entender que tudo que você fizer, você deve fazer para a glória de Deus, porque se você, de fato, como cristão, se nós como igreja, levarmos a sério isso, já viu aquelas empresas que tem lá, funcionário do mês? Esse mês fulano, esse mês ciclano. Ora, nada mais justo que ter um cristão ali todo mês, porque ele faz para Deus. Então o que se espera é que ele faça da melhor maneira possível, ainda que não seja visto. Alguns vereadores vão dizer que Sebastian Bach, o maior músico talvez aí conhecido, ele faleceu, foi enterrado num túmulo quase como indigente, não deram honraria nenhuma para ele. Só que depois de sua morte, começaram a achar muitas partituras de piano. E as pessoas viam que lá, gente, isso aqui é algo genial. Algo fantástico. Quem será que fez? Então começaram a suspeitar que Bach teria feito. E entre suspeitas, algumas maiores, outras menores, eles começaram a reparar que embaixo das partituras havia ali SDG. Só lhe deu glória. Era a assinatura que ele fazia em todas as suas composições. Ou seja, não foi reconhecido em nada em vida. Mas aquilo que ele fez da melhor maneira possível para que Deus pudesse ser glorificado. É por isso que a Escritura diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Segundo princípio, a estética não é vazia de crenças. Vocês se lembram quando Jesus diz que a boca fala, que o coração está cheio? Todas as nossas expressões, tudo aquilo que fazemos, como falamos, como tratamos os outros,
como arrumamos a nossa casa, como nos arrumamos para sair, a roupa que colocamos, tudo isso tem a ver com crenças interiores. Sim, a forma como você se veste depende daquilo que você crê, da forma como você crê. Quando nós vemos uma obra de arte, ou vemos uma bela canção, até os mais ingênuos dizem assim: quem inspirou esta obra? Ou quem inspirou esta canção? Não é isso que normalmente se pergunta para o autor? O que te inspirou a fazer tal obra? De onde vem a inspiração para esta canção? O sertanejo atual é só chifre, por isso que só fala de chifre. Mas todos têm inspiração, todos têm inspiração. Todas as expressões são resultado das motivações do nosso coração, sejam bons ou ruins. Jesus, quando ele diz, quem não é por mim, é contra mim, ele está mostrando que de fato as expressões e os feitos dos homens, que não creem em Deus, tendem a ser coisas ruins, feias, que na verdade vão depreciar a glória do Senhor. É tão certo que ali na década de 60, o movimento hippie, ou a década do American Pie, os jovens, eles queriam viver uma vida totalmente desenfreada, queriam desfrutar dos prazeres da melhor maneira possível, só que ficava difícil fazer essas coisas, onde a cultura predominante era a cultura cristã. Daí vem o movimento contra a cultura. Contra qual cultura? Contra a nossa cultura, a cristã. Porque aqueles jovens revoltados queriam dormir como imundo, mas a fé cristã vem e diz, não, é apenas uma mulher, até que a morte o separe. Vá até o fim. Então eles revoltados com essa cultura, se levantam contra, aí começam a vir aquele rock pesado, justamente para retratar a revolta contra a fé cristã. E se você analisar, até a cor das roupas tem muito a ver. Você já percebeu que, por exemplo, semana passada tinha uma visitante aqui, toda de branco. Óbvio, eu já perguntei para ela, você é da área da saúde? Ela, sim, sou enfermeira. Porque denota isso. Até a cor da roupa que nós vestimos, ela fala por si só. Você percebeu que muitas marcas, elas tendem a usar amarelo, vermelho, porque de fato é aquilo que chama atenção? Não é assim? Você está passando às vezes na Via Dutra, você já vê aquele M amarelo grandão. Não vou fazer propaganda aqui de graça, né? Você já sabe que loja que vende hambúrguer ruim que é. Vermelho. Por que você acha que as placas de trânsito, aquele pare bem grande vermelho? Ora, o vermelho chama atenção. Não é assim que, por exemplo, quando uma mulher quer chamar atenção, via de regra, o que ela faz? Mete um vermelhão. Ela vai ser reconhecida aonde ela estiver. Vai ser notada onde estiver. Ou aquele batonzão vermelho que de longe você vê. Por que fazem isso? Chamar atenção. Cores identificam times. Olha, eu até vergonha de falar que eu sou corintiano, né? O Corinthians está numa situação que só Jesus. Eu lembro uma vez vendo uma reportagem, se eu não me engano, eu acho que era o Ivan Moré, ele tinha ido fazer uma reportagem com o goleiro do Palmeiras na época. Palmeiras só verde. Eu lembro que ele foi com uma blusa preta, que é do rival Corinthians. Ele entrando para entrevistar o goleiro já disse assim, você é louco, tira essa blusa, rapaz. Aqui de preto, não. Tem muito a ver. Não só isso, acho que eu coloquei a fotinha ali, põe ali para ver. Conhece os emo? É um grupo peculiar. Não tem como você fazer parte desse povo aí que pinta a cara de branco, olho de preto, cabelo de preto, veste de preto, tatuado. Se você não tem tatuagem nenhuma, e se você vai com a camiseta branca, não tem como. Faz parte daquele grupo ali. A estética não é vazia de crenças, como eu disse. Em Levítico, Deus, ele proíbe o povo de marcar o seu próprio corpo. Deus proíbe. Eu sei que há um debate sobre isso, ainda valer para hoje ou não, mas independente disso, não é o meu tema hoje, claro, mas independente disso, o princípio permanece. Nós não devemos fazer absolutamente nada que nos confunda com povos pagãos, com pessoas que não são cristãs. Ora, se determinado grupo que é avesso à nossa fé
tem este hábito, o cabelo assim, a roupa assim, tatuagem assado, nós devemos não fazer, claro, seja marca de roupa, linguajar, a Bíblia diz, não se associem, não se associem. É por esse motivo que a tatuagem, que identificava muitas pessoas ali naquelas nações, Deus vem e diz, não façam isso, porque isso vai fazer com que vocês se identifiquem com essas pessoas. Só que eu sei falando isso aqui, as pessoas dizem, pastor, não tem base nenhuma para dizer que, olha, tatuagem é pecado. Mas veja, se Deus nos pediu para não nos associar com povos ímpios, com povos pagãos, eu vou fazer uma tatuagem, mas não tem nada a ver com cadeieiro, com o povo rebelde. Para Deus não cola. Você está se associando. Você está fazendo parte. Olha o absurdo. Uma vez, uma moça, ela trabalhava numa casa de detenção, e de repente eu vi ela fazendo uma tatuajona na mão assim, né? Eu disse, fulana, você é doida? Para que isso? Olha a sacada genial dela. Não, pastor, eu fiz isso para eu me identificar com os internos, porque assim eu tenho mais liberdade para falar com eles. Eu falei, se o seu marido quisesse pregar para os homossexuais, o que ele ia ter que fazer? Segundo a sua lógica, fica ruim o negócio, hein? Se você quisesse evangelizar as prostitutas, ora, ia ter que fazer aquilo que elas fazem? Não, não devemos nem nos associar com aquilo que de fato é contrário à nossa fé. Quando uma pessoa ela se veste de forma a expor o seu corpo, mesmo sem falar palavra alguma, ela está revelando o anseio que ela tem. E na maioria das vezes, é o simples fato de querer ser desejado ou desejada. Este é o objetivo. Pessoas que expõem o corpo. Pastor, o senhor está dizendo que toda mulher, todo homem que expõe o corpo é um tarado, um maníaco? Não necessariamente. Eu já li sobre inúmeras mulheres que eram até assexuadas, não queriam saber de relacionamento, mas faziam questão de mostrar o corpo para quê? Ser desejada. Apenas isso. É isso que nós fazemos. Tudo fala a nosso respeito. Tudo. A sua casa, sua roupa, seu linguajar, absolutamente tudo. E terceiro e último para encerrar, põe ele, por favor, meu irmão. Terceiro, tudo é sustentado por Deus. Como nós lemos aqui, Hebreus capítulo 1, verso 3, Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Se Deus não existe, todos que creem dessa forma, se Deus não existe, todos que creem dessa forma serão impactados por essa crença. Claro que são. Se Deus não existe, por quê que falaríamos para uma pessoa, case-se e fique com essa mulher até o final da sua vida? Não seria muito mais estimulante e prazeroso viver como Dom Juan? Uma mulher por noite? Claro que seria. Albert Camus, um filósofo existencialista, não cria em Deus. Ele define basicamente três coisas. Ele diz assim, Deus não existe, não existe certo e errado, logo o mundo é um absurdo. Sim, ele está certo. O mundo não há propósito. Se Deus não existe, qual que é o propósito da vida? Nenhum. Não há propósito. Não há porque eu e você batalharmos para sermos honestos, belos, fiéis, justos. Não há porquê. Por que ele pergunta isso então? Ora, porque, por exemplo, a arte visava retratar algo. E a arte visava retratar principalmente Deus. Eu não sei quantos já viram essa foto aqui. Aumenta só um pouquinho o retorno para mim, Israel. Um pouquinho a coisa do vermelho, por favor. Põe a foto ali, por favor. Não sei quantos já viram essa obra de arte aqui. Alguém já viu ou não? Fantástico. Fala por si só. Um pai tinha um filho cadeirante. E o filho dele, o menino, faleceu na infância e sem andar. Então, ele resolveu colocar esta obra de arte no túmulo do filho dele. Você olha, ainda que você não saiba nem português, aquilo ali mostra um propósito. Sofrimento aqui, mas indo para um lugar melhor, onde não há angústia, onde não há choro,
onde não há sofrimento. Para os pais que ficam, esperança, consolo, propósito. Mas se Deus não existe, não há vida após a morte. O corpo é matéria. Nos resta apenas chorar. Se você arranca Deus, meu querido, não sobra nada. Na moralidade assim funciona. Se você tira Deus, acabou aquilo que é certo, moral e justo. O mundo fica insustentável. Imagine o seguinte: hoje em dia é quase que todos têm algum parente gay ou homossexual. Todos. Por que você chegaria a um parente seu e diria assim para ele: fulano, o homossexualismo é errado? O meu argumento basicamente seria esse: olha, você sabia que há um índice maior de doenças entre aqueles que são homossexuais? Isso aqui não é frescura minha não, isso é um dado. Eu até coloquei ali, porque depois vem o povinho da internet reclamar lá. Revista Exame, está tudo marcadinho, ele tem até o link aqui embaixo. OMS, homossexuais têm 20 vezes mais probabilidade de contrair HIV. Aí se você chega para uma pessoa e diz assim: fulano, você vivendo dessa forma, você tem 20 vezes mais chance de contrair AIDS. Sabe o que ele vai falar para você? E daí? Estou preocupado com isso. Quanto mais pessoas se contaminarem, melhor. Não estou nem ligando para a morte. Se você falar para ele: fulano, você com esse seu estilo de vida, a humanidade acaba, porque iguais não se reproduzem. Ele vai falar para você: e qual é o problema? Que morra todo mundo, que acabe a humanidade. Você reparou, se nós tiramos Deus, não há nada que nos embase a chamar as pessoas para serem moralmente corretas? Absolutamente nada. Se Deus não existe, por que a própria pedofilia seria errada? Por que o homicídio seria errado? Por quê? Se não há certo, não é errado. Se Deus não existe, não há certo e errado, não há feio, não belo, nem belo. E nós nos esquecemos que de fato a fé e a estética, elas são inseparáveis. Quando se perde a primeira, acaba se perdendo a segunda, morre a segunda. Acho que eu coloquei outra frase do Abraham Kuyper. Ele vai dizer assim: a arte não teria sido capaz de aprender a andar caso não tivesse sido sustentada pelas rédeas do sacerdote. Filosoficamente falando aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, só existe arte porque existe Deus. Este aqui é o resumo, basicamente. De forma prática, ele está falando o seguinte: se tirarmos a religião do mundo, até na própria arte, sobra bem pouca coisa. Para que Michelangelo? Pintando a Capela Sistina? Para que a Santa Ceia de Da Vinci? Não é necessário nada, nada. Sobraria pouca coisa. Sobraria muitos tijolos empilhados e talvez alguns urinóis, como eu coloquei aqui na semana passada. Sem Deus, no Brasil, Pablo Vittar canta bem e a Anitta é bonita. É assim. Não é sem motivo que as pessoas, por exemplo, que se vestem de qualquer maneira, são influenciadas pela cultura. Esses dias eu estava passando aqui no centro da nossa cidade e tem uma loja bem grande vendendo roupas e tinha uma parede inteira assim, com aquele shortinho jeans que você não sabe se é short ou se é uma calcinha pequena ou um pouquinho maior. Um monte. Daí está explicado, porque você vê aqui um monte de menina andando com aquilo lá. Você percebeu? Nós estamos no frio. As piriguetes, elas sentem frio só daqui para cima. Daqui para baixo tem que ser o shortinho jeans, senão não vai. Terrível. Terrível. Não é sem motivo que nós vemos as vestimentas se deteriorando a cada dia mais. A beleza, ela não subsiste sem sentido, de jeito nenhum. Contemplar as coisas com Deus é muito diferente que contemplar algo sem Deus. Eu já faz um bom tempo que eu não vou à praia, mas quantas vezes eu me lembro de ficar ali sentado, apenas olhando aquela imensidão. Se deixar, ficamos ali por horas, porque na imensidão do mar nós vemos a imensidão do nosso Deus. Naquela beleza de oceano a gente vê, gente, como pode Deus não existir? Com Deus a sensação é de infinito, comunica o poder, que consola. Normalmente eu lembro de Isaías 40, que vai dizer assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Às vezes eu faço questão de parar, né, naquela parte que sai ali da Praia Grande, de Ubatuba, subindo, eu paro e olho tudo aquilo lá e digo, gente, tudo isso aí cabe na concha da mão de Deus. Nos remete grandeza. Agora, sem Deus, a grandeza do mar
não passa de caos, não passa de vazio. Apenas isso. Sem Deus não há deslumbre. Já estou encerrando. Eu lembro que a semana passada eu citei aquele movimento dadaísmo de 1917, onde foi um movimento contra a arte. Eles perderam a esperança no mundo após a Primeira Guerra Mundial. Então disseram, não, esqueça, o movimento da não arte. Eles diziam que palavras jogadas ao vento e colocadas ali, sem ordem, aquilo ali formaria uma poesia, aquilo ali era arte. E sabemos que não é assim. Poesias deslumbram. Esses dias eu estava lendo Shakespeare, e no começo é muito difícil ler. Mas cada página que eu li, eu falei, gente, como pode alguém escrever desse jeito? Algo fantástico, fantástico. Para encerrar, não sei quantos aqui já viram na internet, um videozinho chamado A Mulher Invisível. Alguém já viu esse ou não? É um vídeo interessante, onde a mãe, a dona de casa, ela faz diversas coisas ali no dia a dia, só que o marido, os filhos, parece que não vêm. A ponto de chegar uma hora, ela ir à escola buscar o filho, e o filho vindo na direção dela, assim, e o filho passa e vai embora, nem cumprimenta a mãe. O marido, então, daí que não percebe mesmo. Então ela começa a ficar indignada com aquelas coisas ali, até que, se eu não me engano, no final ela está lendo um livro com inúmeras obras de arte, e ela começa a ver algumas obras de arte que muitos pintores, artistas, gastaram horas, e nem vista direito ela era, nem vista direito. E a tendência é eu e você pensarmos desse jeito, olha, se ninguém está vendo, para que fazer aquilo que é correto? Michelangelo, quando pintava a Capela Sistina, as pessoas diziam isso, olha, você sabe que talvez as pessoas não percebam o seu trabalho? Ele dizia, não tem problema, eu faço para Deus, Deus vai ver. Assim nós devemos ser. Você que é mãe, a possibilidade de seu filho reconhecer 20% daquilo que você faz para ele, talvez seja nula. A possibilidade dele reclamar das coisas que não saem direito é muito maior. Você que é pai, a possibilidade de você dar duro o mês inteiro, fazer compra, chegar no carro e pedir para os seus filhos, me ajuda a descarregar, e eles irem assim, ó, nossa, de novo, sem levar em consideração o mês inteiro que você trabalhou, a compra que a sua esposa escolheu, eles acharem muito, simplesmente tirar do porta-malas, levar para dentro de casa, é grande. Ainda assim, sabe o que eu e você devemos fazer? Continuar trabalhando de forma dura, dando o nosso melhor, ainda que sejamos invisíveis dentro de casa. Não importa. Deus vê. Alguém vê. Deus, ele de fato consegue ver cada detalhe. Semana passada eu dizia isso para os irmãos. Por que você acorda cedo, arruma a sua cama, ninguém vai ver o seu quarto, e à noite você vai desarrumar de novo? Porque organização e beleza remetem ao Criador, trazem paz. Minha esposa que sempre disse, minha mãe me falava quando era pequena, que é conhecer uma mulher limpa, olha para frente da casa dela. Se a frente da casa é ruim, imagina dentro. E de fato, via de regra, é assim que funciona mesmo. Se Deus existe, nós devemos fazer o melhor que pudermos, seja com o nosso corpo. Vou gastar uma pregação inteira aqui só para falar sobre a importância dos cuidados do corpo. Temos cuidado, não para exibir, mas o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então não podemos entupir de leite condensado todo dia. Não podemos tratá-lo mal, de jeito nenhum. Se Deus existe, nós devemos fazer o melhor que pudermos, seja com o nosso corpo, com os nossos recursos financeiros, com a nossa casa. Eu devia ter colocado a foto aqui, eu esqueci. Vi uma foto uma vez, eu tenho um tio que até hoje, ele tem uma casa de pau a pique, acho que os jovens de hoje nem sabem o que é isso, né? Bambu, 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 barro batido, prensado assim, até hoje. Pensa numa casa organizada. O chão é de terra, literalmente. Mas você não vê sujo. Porque organização,
limpeza, beleza, são coisas que glorificam o Senhor. Seja a nossa roupa, seja a nossa casa, que eu e você sejamos de fato virtuosos em tudo, porque todas as coisas que nós fazemos devem glorificar o Senhor. Amém, meus queridos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?